Aleluia, amém? Então, sexta-feira, venham orar nesse projeto Mulheres que Oram, na última sexta-feira do mês. Quem veio aqui para receber uma palavra da paz de Deus, diga amém. Então, quero dizer para você que você está no lugar certo e o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. Você já tem sido abençoado? Já foi abençoado hoje, amém? Então, vamos concluir esse culto com essa palavra, com essa pregação, para que o teu espírito seja mais e mais aquecido. Efésios capítulo 5, verso 15 ao 17, Paulo ele diz o seguinte: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém pela palavra de Deus? Apóstolo Paulo, aqui, ele começa dando uma advertência, ou talvez chamando a atenção dos irmãos em Éfeso. Ele diz: olha, seja sábio na sua forma de viver, ou não seja tolo na sua maneira de viver, seja inteligente. E ele nos ensina aqui, e ele responde essa pergunta: como que eu me torno sábio na minha maneira de viver? Ele diz: olha, aproveitando o máximo cada oportunidade. Volta o verso 15, por gentileza. Ele diz: olha, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos ou tolos, mas como sábios. Mas no verso 16, ele diz o seguinte: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, como que eu vivo de forma sábia? Eu preciso aprender a aproveitar as oportunidades. É possível Deus abrir as portas, te abençoar de uma forma extraordinária, e você não perceber, nós não vermos, e deixarmos as bênçãos passar. Agora, ele nos dá uma outra resposta, concluindo, no verso 17, dizendo no final, verso 17, ele diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Tudo que a gente faz, ou pelo menos deveria ser assim, a gente deve consultar o Senhor, nos mais pequenos detalhes, nas mais pequenas decisões, a gente precisa consultar qual é a vontade do Senhor. Você quer ver um exemplo? Sabe por que as pessoas entram em dívidas, e elas não conseguem se organizar financeiramente? Por uma questão muito simples: nós não consultamos o Senhor, antes de comprar um lanche, não é assim? A gente consulta o Senhor na hora de comprar um carro, talvez, uma casa, mas nas pequenas coisas a gente não consulta. Talvez uma viagem, talvez algum item que a gente vai comprar para a nossa casa, porque a gente está sempre dizendo o seguinte: não, as coisas do dia a dia eu não preciso de orientação do Senhor, as coisas pequenas eu não preciso de orientação, eu preciso das coisas macros. Mas a palavra de Deus nos ensina, e quem veio domingo passado aqui, a gente pregou sobre isso, dizendo que a fidelidade ela começa nas pequenas coisas, a obediência ela começa nas pequenas coisas. Tudo que nós fazemos grande tem que começar pequeno. Então as nossas atitudes nas pequenas coisas vão fazer que com as grandes elas sejam naturais. Então eu quero dizer para você que para que a gente de fato tenha uma vida abençoada, seja sábio na maneira de viver, em cada detalhe da nossa vida, por mais simples, por mais pequena que seja, por mais insignificante que lhe pareça, precisa ser consultado ao Senhor. E quando nós criamos esse hábito de em tudo buscar a direção do Senhor, a Bíblia diz que nós vamos ser sábios na nossa forma de viver, porque eu vou consultar o Senhor naquilo que eu estou fazendo. Muitos irmãos, talvez seja o seu caso, muitos irmãos eles entregam o dízimo: não, já entreguei os 10% para o Senhor, os 90% é meu, eu gasto do jeito que eu quero. Não é assim. Se você gastar do jeito que você quer, você vai se enrolar financeiramente. Eu quero dizer para você que os 90% é mais importante do que os 10%, porque os 10% não é você que administra, é a igreja, mas os 90% é você. Os 90% que sobra para mim, eu tenho que gerir com sabedoria. Eu tenho que orar e pedir discernimento de Deus como que eu gasto, senão no mês que vem não sobra mais nada. Aí nem um dia você consegue devolver, você entra em crise e vai virando aquela desordem. Porque nós esquecemos de que em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas, nós devemos buscar uma direção do Senhor, amém, irmãos? E nós estamos num tempo que eu falo que talvez seja o tempo mais complicado de se viver. Eu sei que cada geração tem as suas dificuldades. Nós temos muitas coisas boas,
Mas nós também temos muitas situações que nos tiram do foco. Eu falo, quando se trata de qualidade de vida, é a melhor fase. Não é assim? A ciência está avançada, muita tecnologia, a medicina hoje nos proporciona muito recurso. Irmãos, imagina, nós estamos aqui cultuando, você está sentado numa poltrona, numa cadeira almofadada, você está com um som de qualidade, tem um ar-condicionado. Isso alguns anos atrás era utopia. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nenhuma igreja tinha ar-condicionado, nenhuma igreja desfrutava disso. Só que por outro lado, foi se criando situações, e talvez com essa facilidade, que tem nos distraído muito, que tem nos tirado do propósito muito facilmente. E eu falo que nunca, talvez na história da humanidade, há tanto entretenimento disponível. E quando eu falo entretenimento, não estou falando de pecado. Porque geralmente a gente observa as coisas assim, né? É pecado ou não é? Bom, se não é pecado, eu estou livre para fazer. Mas Paulo, ele diz o seguinte: olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Então é muito importante a gente olhar para a nossa vida e entender que algumas coisas precisam ser colocadas em ordem, em ajustes, para que a gente tenha uma vida frutífera. Porque o chamado de Deus é para que nós frutifiquemos. E existem alguns ladrões que roubam de nós essa frutificação, roubam de nós essa produtividade, roubam de nós essa vida. Talvez você está assim no seu trabalho, a sensação que você tem é que você está trabalhando e você não vê retorno. Talvez a sensação que você tem também no seu ministério, na sua caminhada com o Senhor, é que você tem se esforçado muito e obtido pouco retorno. Mas quando a gente para observar e pensar, peraí, aonde que eu estou gastando energia? Porque Jesus disse: vocês serão meus discípulos se vocês derem muito frutos. Diga assim: eu fui chamado para dar frutos. E eu tenho aprendido por esse tempo que é muito importante a gente observar aonde que a gente gasta, irmãos, as nossas energias, com quem a gente gasta. Porque muitas vezes o inimigo, ele coloca situações diante de nós para nos deixar mal, nos deixar desgastado, nos deixar abatido, nos deixar desanimados. Porque aquilo que eu estou colhendo hoje é fruto do que eu semeei no passado. O que você está colhendo hoje é fruto daquilo que você semeou no passado. E o que a gente vai colher no futuro é aquilo que nós estamos semeando hoje. Então, quando nós começamos a observar aquilo que nós estamos plantando, faz toda a diferença. Porque você tem uma certeza: se eu estou plantando sementes certas e boas, é certeza da colheita. É certeza que aquilo que eu estou semeando agora é questão de tempo de colher. Mas eu não sei se você sabe disso, mas a Bíblia diz que, assim como o bom semeador, ele semeia a boa semente, vem o maligno e semeia também, no meio da boa semente, as ervas daninhas. E dentro de uma plantação de trigo, a Bíblia usa a plantação de trigo como exemplo, diz que é semeado o joio. E talvez a diferença do joio e do trigo, você nunca parou para pesquisar e para entender sobre isso. Mas a única diferença do joio e do trigo é o fruto. Quando eles crescem, eles são muito parecidos. Você olha assim, se você olhar de longe, você não vê nenhuma diferença. Mas quando vem o fruto é diferente. Quando vem a semente, quando ele dá o resultado é diferente. Então eu quero dizer para você que o inimigo, muitas vezes, ele coloca diante de nós muitas situações que parecem boas. Você olha assim, mas não é pecado, não tem nada de errado. Pastor, mas não é pecado. Eu quero dizer para você que nós não somos guiados se é simplesmente certo ou errado. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que nos guia. Então nós vivemos muito além do que simplesmente pode ou não pode, é certo ou errado. Não, eu quero saber se isso de fato vai me trazer retorno, se isso de fato vai me abençoar. Porque, irmão, não tem nada mais desmotivante do que você trabalhar e não ver o retorno do seu trabalho, não é verdade? Se tem algo que é desmotivante, é você trabalhar e você não ver resultado, você não vê o retorno, você não vê a recompensa daquilo que você está fazendo. Então muitas vezes a gente se atarefa de tantas coisas, a gente se enche de tantas coisas, e a gente não para perceber, peraí, o que eu estou fazendo está me dando retorno? Eu lembro quando eu era criança, toda criança, ela adora diversão, entretenimento. E se a gente não cuidar, a gente cresce e continua nesse mundo de diversão. Eu adorava jogar bola, irmãos, eu jogava bola todos os dias. Era a minha paixão. Pensa um negócio que eu gostava. Não tinha dia, não tinha horário. Se eu estava com febre, se eu tinha arrancado a unha do dedão, não me importava. Eu queria jogar. E minha mãe sempre falava: meu filho,
Futebol não dá camisa para ninguém, para com isso, vai estudar. Quem já ouviu essa palavra? Só o pastor Zé que ouviu? Sabe o que ela está querendo dizer? Olha, existe coisa mais importante para você fazer. Isso vai te levar aonde? Que retornos vai te dar? Ok, se divirta, mas dose esse negócio. Porque muitas vezes a gente não percebe que aquilo que está tomando o nosso tempo não está nos levando para lugar nenhum. Não vai gerar nenhum retorno. E é muito importante que a gente tenha essa clareza, que o inimigo ele vai colocar situações que não é pecado, mas vai roubar o nosso tempo. E a Bíblia está dizendo, olha, aproveite, tenha cuidado da maneira que vocês vivam, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Quando ele diz que os dias são maus, que o inimigo ele prepara muitas ciladas, para nos tirar do caminho, para nos tirar do propósito. Não é assim? Hoje você abre o WhatsApp, tem um monte de mensagem lá para você responder. Você fica o dia inteiro para responder mensagem, você não faz nada. Você abre as redes sociais, a Facebook, por exemplo, o que você vai lá, vai ver? A vida dos outros. Vamos ver o que os outros estão postando. Isso vai te levar aonde? Isso vai te agregar o quê? Só para você saber o que está acontecendo com a vida dos outros. É assim no Instagram, deixa eu ver o que fulano está fazendo. Deixa eu ver o que ele postou. Então são situações que foram criadas, é pecado? Não, mas isso te leva aonde? Vou olhar o Twitter. Vai te levar aonde? Se a minha vida é aquilo ali, se eu fico preso naquilo ali. Estou falando que você não pode, não deve. É necessário que você tenha. Estamos num mundo informatizado. Mas eu quero dizer para você que nós temos que olhar para a nossa vida e perceber que algumas coisas, muitas vezes, nos tiram do propósito. Poderia estar fazendo uma coisa mais importante, eu poderia estar fazendo algo que edifica. Mas eu quero dizer para você que essa é uma luta de todo ser humano nessa era moderna. E a gente tem que começar a observar, entender que certas atitudes, certas situações que nós nos envolvemos, não nos leva a lugar nenhum. Talvez o trabalho, o seu esforço, não está te levando a lugar nenhum. Você vai ver que quando o povo estava saindo do Egito, Faraó diz o seguinte: enche esse povo de serviço, para eles se ocupar e não ter tempo para outras coisas. E às vezes o inimigo ele cria situações que te ocupam, cria situações que você fica trabalhando que nem um maluco, você fala, não tenho tempo para nada, mas não está te levando a lugar nenhum. Não está gerando nenhuma bênção na sua vida, não está gerando um retorno financeiro, não está trazendo um retorno para a sua família, para a sua vida, para a sua saúde mental. Então eu quero dizer para você que para que você frutifique, é necessário que você entenda esses dois ladrões que roubam de nós essa frutificação. A primeira é justamente o entretenimento. Diga assim, eu preciso controlar o entretenimento. Porque a gente acha que entretenimento é descanso, e não é. Mas assim, quando chega na sua folga, você fica pensando o seguinte: vou assistir Netflix, vou assistir um filme. Eu quero dizer para você que isso não é descanso. O entretenimento ele não é descanso, ele te cansa. Você sabe por quê? Porque o descanso, segundo a palavra de Deus, ela é um mandamento. E se ele é um mandamento, ele não é fácil de ser vivido. Talvez você ache que descansar é a coisa mais fácil do mundo. Não. Descansar, presta atenção nisso, descansar é a sua maior dificuldade. A Bíblia diz que Deus fez, e a minha também. A Bíblia diz que Deus fez tudo em 6 dias, e no 7º ele, diga assim, descansou. Então sabe qual foi o primeiro serviço do homem, quando ele foi criado? Diga assim, descansar. Ele fez no 6º, no 7º, assim, o que nós vamos fazer? Que serviço nós temos? Descanse. O seu trabalho é descansar. O seu trabalho é aprender a descansar. E quando eu falo descansar, eu não estou falando de você ficar paralisado, não fazer nada, inerte. Não é esse o descanso segundo a palavra de Deus. É aí que muitas vezes a gente não entende. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, você está muito cansado, abatido, você não tem força para fazer nada, você é uma pessoa sedentária, você não faz nenhum exercício, você não come direito, você não tem energia para nada. Aí você fala, eu tenho que ficar parado para poder melhorar. Não. Você vai no médico e ele diz para você: come melhor, exercita, coma, melhora a alimentação e exercite. Aí você vai fazer os primeiros exercícios, você vai ficar mais cansado ainda, você fala, mas parece que está ficando pior. Mas talvez passe a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, você vai ver que o seu nível de energia aumentou. Aquele sacrifício que você fez, aquele esforço que você fez te gerou um descanso. Aquele esforço que você fez te gerou um benefício. Então entenda que nem sempre, o se ocupar vai gerar em nós alguma coisa boa. É importante que a gente se ocupe com algo que de fato dê retorno. Então quando eu falo em entrar no descanso e descansar, eu estou falando de um mandamento. Então não é fácil você descansar. Quando nós falamos de descansar, nós estamos falando da gente contemplar o Senhor. Por exemplo, quando você vem para o culto, você descansa. Muitas pessoas falam assim, eu não vou no culto porque eu estou cansado. Você não entendeu que aqui é o lugar de você descansar.
Jesus falou isso, não é isso que ele diz lá em Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus é o nosso descanso. Então quando eu entro na presença de Deus, eu estou descansando. Não é assim? Às vezes você entra aqui mal, abatido, angustiado, você não sai daqui leve. É só você começar a olhar, a palavra de Deus tem esse poder de limpar. Jesus disse, olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, é na adoração, é na contemplação do Senhor, é na palavra dele que nós verdadeiramente descansamos. Então você precisa entender que o seu maior inimigo não é nem o pecado, não é nem o diabo, é o entretenimento, são situações que vai te tirar do caminho, vai te ocupar, mas não vai te levar a lugar nenhum. Agora significa que você não tem que entreter? Sim, há momentos para tudo. Eclesiastes 3:1 diz que há momento para todo propósito debaixo do céu. Há um momento certo para todas as coisas, há um momento certo para tudo. Agora, o que é importante a gente entender para que esse entretenimento seja coerente com aquilo que a palavra de Deus nos ensina? O verso 18 de Efésios, capítulo 5, diz, Efésios 5, verso 18, do 18 ao 20, Paulo ele diz o seguinte, olha, um pouquinho mais adiante do texto nós lemos, ele diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus. Esse texto é um pouquinho à frente daquilo que ele diz, olha, cuide com a maneira que vocês vivem, porque os dias são maus, aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. Então todo entretenimento de forma exagerada, ele vai roubar de nós a responsabilidade. Quando nós assumimos as responsabilidades, talvez você vai entender o que eu estou falando. Sabe aquela semana que você deixou tudo desorganizado? Você não fez nada que você deveria, você não conseguiu cumprir nada daquilo que você colocou na sua agenda. Aí chega no dia da sua folga, como que você fica? Você não descansa, fica perturbado. Você fala, meu Deus, agora eu vou tanta coisa para fazer, deixou para trás, você não descansa. Então entenda que o descanso ele tem a ver com essa ordem, de eu assumir essas responsabilidades, essas prioridades, colocar em prática para que no momento certo eu descanse. Então se durante a semana eu fiz tudo o que tinha que ter feito, cumpri o meu papel, a hora que chega na hora do descanso, sabe o que você vai fazer? Você vai desfrutar. Agora se você passou a semana toda se entretendo, não cumpriu as suas responsabilidades, a hora que chegar no dia do descanso, sabe o que acontece? Você vai estar cansado, e você não vai conseguir descansar. Aí começa outra semana, você já entrou cansado, porque você não conseguiu descansar, e você entra num ciclo maldito, de exaustão, de fadiga, de desânimo, de abatimento, de tristeza, de falta de vigor, e você não sabe por quê. Se tem uma coisa que cansa e destrói, é quando nós nos ocupamos com isso. Quando nós falamos de descanso, nós estamos falando de nós entrarmos na presença de Deus. Aqui é o seu lugar de descanso. É quando você entra no seu quarto e ora, você está entrando no descanso. É quando você ouve um louvor, quando você participa de uma célula, quando você desfruta dessa presença de Deus, você recebe esse descanso, amém? Então, Hebreus capítulo 4, verso 9 e verso 11, o autor de Hebreus ele diz o seguinte, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, ainda resta, ainda há, ele diz, pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, esforcemo-nos para quê, irmãos? Para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Eu quero dizer para você que Deus ele fez tudo em 6 dias. Jesus falou, olha, eu trabalho e meu pai também trabalha até hoje, ok, mas o trabalho de Deus agora é diferente. O trabalho de Deus agora é no descanso. Quando o texto diz que ele trabalhou, ele fez tudo em 6 dias, no 7º ele descansou, ele não saiu mais desse descanso. Então hoje tudo que Deus faz e ele trabalha é no descanso. E é assim que nós devemos fazer, tudo que nós trabalharmos, tudo que nós esforçarmos, tem que ser debaixo desse descanso, entendendo que é o Senhor que faz por nós. Não é isso que Isaías 64, verso 4 diz? Desde a antiguidade, não se viu, não se ouviu de um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Quando nós descansamos no Senhor, o Senhor trabalha por nós. Quando nós confiamos, quando nós oramos, o Senhor trabalha por nós. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós, amém? É Deus que trabalha. Quando nós entramos na presença de Deus, é Deus que trabalha em nosso favor.
Então entenda que Jesus, Ele é o descanso. Quando nós entramos na presença dEle, Ele nos dá esse descanso. Vai por mim, as pessoas estão mais cansadas do que você imagina. Talvez a sua angústia é esse cansaço de alma maior do que você possa imaginar. E Jesus está mostrando para nós que não é no entretenimento que você vai ter descanso. Isso só vai te cansar mais. O verdadeiro descanso é Cristo. Estou dizendo para você, não é que você não pode, eu estou falando para você aonde que você de fato tem descanso. Por isso que o domingo é o dia do Senhor, é o dia de você cultuar, é o dia de você renovar suas forças, é o dia de você descansar. Então você entrou no descanso, amém? Talvez você nunca parou para pensar isso. Mas veja a sua produtividade no decorrer da semana quando você cultua. O seu nível de energia no decorrer da semana quando você cultua, se não é diferente. Começa a fazer prova com o Senhor. Começa a pensar nisso, como que vai ser a minha semana que eu cultuei no domingo? Como que vai ser a minha semana no decorrer do meu trabalho na semana, se eu cultuei no domingo? Aí falta um dia. O pastor está autorizando você faltar um dia, só para você perceber. Uma coisa de propósito. Você vê que a sua vida vai ficar aquele negócio amarrado, não vai, cansativo, sabe por quê? Porque você saiu do descanso. Quando nós entramos no descanso, é entrar na presença de Deus e entender que Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso refrigério. Então faça desses momentos espirituais um momento de diversão. Estar na presença de Deus sempre deve ser um momento de diversão. Aqui é o lugar de você se divertir, aqui é o verdadeiro entretenimento, que de fato traz vida, traz refrigério e traz alegria para a sua alma, amém? Então eu quero que você, com todo o amor do mundo, olhe para a sua vida e veja o que tem te ocupado, para ver se isso está te gerando vida ou isso está te gerando morte. Isso está deixando motivado ou você desanimado, está deixando você com vigor ou está deixando você abatido. E conforme você vai tendo esse entendimento, você vai se alimentando daquilo que de fato te dá vida. Mas se o entretenimento é o principal ladrão, há um outro ladrão que quando ele entra, ele rouba tudo. Aquilo que o entretenimento não roubou, ele rouba, que é o ressentimento. A pior coisa é uma pessoa quando ela está ressentida. Ela não frutifica, ela não produz, ela não tem energia, ela fica abatida, ela contamina aquelas pessoas que estão à volta dela com amargura. É o inferno. Porque o inimigo, ele cria situações dentro da casa, dentro do lar, para roubar de você a energia, o ânimo, a alegria de fazer as coisas. Então é importante que você se livre desses inimigos, combate-os. Efésios capítulo 5, verso 21, diz que nós devemos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. E todo ressentimento ele vem, presta atenção, todo ressentimento ele vem quando a minha vontade não foi feita. É assim, a minha vontade não foi feita, eu fico chateado, #chateado, não é isso que a gente faz? Minha vontade não foi feita. Sabe quando que a gente se magoa com alguém? Quando alguém talvez não nos trata como a gente gostaria. Aí você fala, eu não mereço ser tratado assim. A pessoa não entendeu que além de estar na lei, a graça de Deus nos faz sempre, irmãos, liberar perdão. Só uma forma de você se livrar da mágoa, só uma forma de você se livrar do ressentimento, do rancor, é quando você decide perdoar. Não importa o que a pessoa fez por mim, eu perdoo, eu libero ela. Mas eu não quero continuar com esse ressentimento, porque isso me adoece. Foi feita uma pesquisa, um instituto americano, não lembro o nome, mas eu lembro perfeitamente dessa porcentagem, que praticamente 100% das pessoas que desenvolvem câncer, eles têm algum tipo de amargura, eles têm algum tipo de ressentimento, algum tipo de ódio, algum tipo de rancor, porque isso de fato adoece. Isso começa na alma, mas isso exala no corpo, isso afeta o corpo, afeta tudo, afeta o nosso espírito. Então eu quero dizer para você que nós somos chamados para viver em paz. Você foi perdoado. Quem tem revelação de que é perdoado, perdoa. Não é assim? Imagina, se você está devendo aí R$200 mil para o pastor Zeca. Aí você olha para sua conta e fala, tem R$20 lá. Meu Deus, como que eu vou pagar o pastor Zeca? Não tem condição de pagar ele, porque você não tem na sua conta. Mas daqui a pouco cai um Pix lá, R$300 mil na sua conta. Aí você fala, uau, eu vou pagar o pastor Zeca e ainda vai sobrar dinheiro, porque você tem na sua conta. Sabe quando que nós perdoamos? E nós abandonamos o ressentimento quando nós temos a revelação de que nós fomos perdoados. Jesus disse o seguinte, olha, perdoa. Na oração do Pai Nosso ele diz, olha, Pai, nos perdoa como nós somos perdoados os nossos inimigos, nossos ofensores.
Aí depois no final lá ele conclui dizendo, por quê? Assim como você perdoa aquele que tem te ofendido, assim também o Pai vos perdoará. Sabe o que significa? Que quando nós recebemos o perdão, nós também concedemos perdão. A nossa dívida diante do Senhor era impagável. Sabe o que nós merecíamos? O inferno. O que todo ser humano merecia era o inferno. Todo ser humano, nós continuamos merecendo. Porque o salário do pecado é a morte. Não é isso que diz Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É quando eu falo, eu não mereço ser tratado assim, eu estou vivendo pela lei. Todos nós merecíamos o inferno. É por isso que nós não podemos guardar ressentimento, mágoa, rancor. Nós vamos seguir em frente, perdoar. Deus me perdoou. Gente, era para eu estar no inferno e Ele me perdoou. Mas pastor, ele falhou comigo, ela falhou comigo. Você nunca falhou com ninguém? Quando você falha com alguém, o que você espera do outro? Não é o perdão? Não é a misericórdia? Então eu quero dizer para você que você tem que abrir mão do ressentimento. Não perde tempo com isso não, meu querido. Tem tanta coisa boa para você desfrutar. Você tem um problema com alguém, senta com ele, resolve, conversa, perdoa. Mesmo que o outro fez o mal, vai lá e peça perdão. Mas se livre dessa amargura. Porque isso te mata, isso te paralisa, isso te adoece. E isso faz com que a vida fique amarga. Talvez tenha roubado a sua produtividade e você não tenha percebido. Porque você está com o coração cheio de ressentimento. Mas é importante você entender, como diz Romanos capítulo 12, verso 18. Paulo diz assim, façam todo o possível para viver em paz com todos. Projetem para mim, por favor. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens, ou com todas as pessoas. É possível ou não é possível? Diga assim, é possível. Se Deus me perdoou, por que eu não posso perdoar? Como assim eu não posso conviver com essa pessoa? Como assim eu não posso estar junto com essa pessoa? Se Deus me perdoou, eu também tenho que perdoar. Jesus, certa feita, foi indagado, quantas vezes a gente deve perdoar um irmão se ele me ofender? 7 vezes? Ele diz 70 vezes 7 por dia. Ou seja, o quanto for necessário. Perdoe, mas se livre do ressentimento, se livre dessas amarguras. Porque são sementes que o inimigo planta para te paralisar, para nos paralisar. Hebreus capítulo 12, verso 14, o autor de Hebreus diz, olha, esforcem, ou busquem a paz, com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Verso 15, tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, causa perturbação e contamine a muitos. Deixa projetado um pouquinho o verso 15. Presta atenção nisso, isso aqui é muito importante. Para você entender de onde que vem a amargura, onde que vem essa raiz de amargura. O texto diz, tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. Porque quando você se afasta da graça de Deus, o que acontece? Brota a raiz de amargura. Toda raiz de amargura tem a ver com a lei. Porque a lei diz, pisou no meu calo, piso no dele. É olho por olho, dente por dente, não é assim? Que a lei diz? Se me feriu, eu firo também. Se me ofendeu, eu ofendo também. Mas na graça de Deus não é assim. Isso só gera ressentimento, isso só gera morte, isso só gera dor, isso só gera tribulação. Mas a palavra de Deus nos ensina o quê? Que quando eu creio na graça, o que é crer na graça? É entender que eu também tenho pecado. É entender que eu também não mereço nada, mas Deus me deu tudo. Então se Deus me perdoou, por que eu não perdoo? Se eu não vou perdoar quem me ofendeu, como que ficam as ofensas que eu fiz com o outro? Porque se eu não perdoo, a Bíblia diz que os meus pecados também ficam retidos. Se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. É a única condição que Jesus colocou para que os nossos pecados fossem perdoados. É quando nós decidimos perdoar. Porque se você recebeu perdão, você tem perdão para dar. Amém? Diga assim, eu fui muito perdoado. A minha dívida era impagável. Mas Cristo pagou por mim. Por isso, eu perdoo. Então não guarde ressentimentos, você não precisa disso. Vai te roubar energia, vai te roubar o vigor, vai te roubar talvez a unção, aquilo que você tem de mais precioso. Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, Paulo diz, olha, quando vocês irarem, não peque, ele diz, não permita que o sol se ponha, enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. Presta atenção, quando a gente ira, e quando a gente peca, toma decisão de forma amargurada, sai palavras da nossa boca movida por amargura, por ressentimento, sabe o que eu estou fazendo? Estou dando lugar ao diabo. Mas eu quero dizer para você,
resolva isso antes que o sol se ponha. Ele diz, não deixa dormir essa mágoa, não deixa dormir esse ressentimento, não deixa dormir esse rancor, resolva isso. Libere perdão. Como que eu resolvo? Libere perdão, não tem outro caminho. Ai, pastor, mas foi ela que me feriu, foi ele que me feriu, ele tem que me procurar. Não, se você está ferido, é você que tem que ir atrás dele e dizer, eu te perdoo, está com o coração amargurado. Não é assim? Quando você está doente, é o médico que vem na sua casa ou você que vai até o médico? Se bate aquela virose, 40 graus de febre, cabeça explodindo, para onde você vai? Vou ligar para o médico vir na minha casa. Não, você vai atrás do médico. Então se você está com ressentimento, com mágoa com alguém, é você que tem que ir atrás dessa pessoa e resolver com ela, não é ela. O problema está em você, você está magoado, você está ressentido, você está doente. Você precisa resolver isso na sua vida. Quero dizer para você que talvez o que tem te paralisado é isso e você não tem percebido, porque isso te suga todas as energias possíveis. Mas Efésios 5, verso 33, Paulo conclui, falando sobre o casamento, como que funciona um casamento harmonioso. Ele diz, portanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si. Esse é o papel do homem, como que o homem deve se comportar para que raízes de amargura não seja criado no âmbito familiar. Ele diz, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo. E qual que é o papel da mulher? E a esposa? Trate o marido com todo respeito. Quando nós entendemos esses valores, a nossa vida vai sendo livre desse ressentimento, dessas angústias, dessas tribulações. Mas eu quero dizer para você que, se diante de tudo isso, você fala, pastor, eu não consigo me livrar desse ressentimento, não consigo me livrar desses entretenimentos, eu não consigo ser alguém produtivo, eu não consigo ser alguém que frutifica, pastor, eu não consigo, eu já tentei tudo, eu sei disso, mas eu não consigo. Quero dizer para você que a maior mentira do diabo é quando ele diz para você, eu já tentei de tudo. Essa é a maior mentira do inferno. Quando ele diz, pastor, eu já tentei de tudo. Não, o dia que você tentar de tudo, você acha a saída. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 10, verso 9, o seguinte, João, capítulo 10, verso 9, para que você toda vez que ouvir isso e falar assim, se eu for tentar dizer, eu tentei de tudo, você fala, é mentira do diabo. Há uma saída ainda. Jesus disse, eu sou a porta, quem entra por mim, será. Já falei para você aqui que a salvação é você ter a solução de todos os seus problemas, não importa qual seja. Entrará e sairá, encontrará pastagem. Aqui está falando das ovelhas, mas pastagem que simboliza, sabe o quê? Eu acharei uma resposta, eu acharei uma solução. Não há nada que o Senhor Jesus não possa resolver, não há situação que Ele não possa mudar, mas é importante você invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Ele diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Quem me invoca será salvo, sairá e encontrará pastagem. Quer dizer para você que você vai entrar e você vai sair com essa resposta nas suas mãos. Você vai entrar com essa cura, você vai sair desse ambiente com perdão. Você vai sair daqui hoje com esse perdão. Você vai sair daqui livre dessa mágoa. Você vai sair daqui focado. Você vai sair daqui livre de tudo que tem te amarrado, tem te prendido, te tirado do caminho, tirado do propósito, porque você entrará, sairá, encontrará resposta. Mas você precisa nessa noite ter essa clareza, que você precisa ser alguém frutífero. Você vai trabalhar e você vai ver resultado do seu trabalho. Você vai evangelizar e você vai ver resultado do seu trabalho. Você vai ajudar as pessoas, vai ver resultado do seu trabalho, porque Deus não te chamou para trabalhar em vão. Deus não te chamou para simplesmente se ocupar. Deus te chamou para dar frutos, e frutos que permanecem. Sabe quando que os nossos frutos são frutos segundo o Espírito? É quando eles permanecem. A Bíblia fala que tudo aquilo que é de Deus permanece, tudo aquilo que é de Deus persevera, tudo aquilo que é de Deus continua. Talvez você tenha investido em vidas, em pessoas, e tudo que acontece tem uma fé temporária. Não, corrige isso. Deus te chamou para dar fruto, e frutos que permanecem. Diga assim, eu sou um fruto que permanece. Eu tenho o dom da permanência. E eu quero que nessa noite você tenha essa clareza, que você aproveite os dias, porque eles são maus, como diz a palavra de Deus. Paulo nos deu um encorajamento. Ele disse, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Esse momento que a gente está vivendo aqui, nunca mais a gente vai viver ele.
Você fala, não pastor, tem culto domingo que vem. Não é o mesmo. Ninguém sabe se a gente vai estar aqui. Quem te garante que você vai estar aqui? Que eu vou estar aqui. Por isso que a gente precisa aproveitar cada segundo da nossa vida, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano. E não ficar perdendo tempo com ressentimento, perdendo tempo com mágoas, com guerras desnecessárias, com brigas tolas, com entretenimento que não vai nos levar a lugar nenhum, com decisões, atitudes que não estão nos levando a lugar nenhum. Estão entendendo, irmãos? Amém? Eu quero que você aproveite. Já estou com 31 quebrados. Parece que era ontem que eu tinha 11 anos, 12 anos. Talvez você está passando, o tempo está passando, e você ainda não parou. O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou produzindo? O que eu estou gerando? Sabe por quê? Porque tudo que nós geramos aqui, irmãos, é para a eternidade. Tudo que você gera, que você produz aqui, é para a eternidade. Tanto que a Bíblia fala, alguém chegar diante do Senhor, a gente vai apresentar o quê? Vai chegar com as mãos vazias? O que eu vou apresentar para o Senhor Jesus naquele dia? O que eu fiz? Porque a gente vai entregar para o Senhor Jesus naquele dia os frutos que nós geramos aqui. Quero dizer para você que Deus te chamou para ser alguém frutífero. Deus te chamou para exercer um ministério. Deus te chamou para ser alguém que no seu trabalho é uma referência. Que na sua empresa você vai crescer, você vai prosperar. Porque onde você planta os pés, onde você coloca as mãos, você é abençoado. Essa é a promessa de Deus sobre você. Você é abençoado. Aonde você pisa o pé, abençoa, prospera, porque Deus é com você. Há uma bênção de Deus sobre você, porque você é abençoado. Efésios capítulo 1, verso 3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então você não será abençoado, você é. Diga assim, eu sou abençoado, porque a palavra de Deus diz que eu sou abençoado. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar. Eu quero que você, de uma forma muito especial nessa noite, se posicione. Fale, eu não quero mais a minha vida desse jeito, basta. Eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo. Eu quero ser alguém cheio da unção do Senhor. Eu quero ser alguém frutífero. Eu quero ser alguém produtivo. Eu quero ser alguém abençoado. Aonde eu pisar os pés, colocar as mãos, será abençoado. Amém? Mas talvez você fala, pastor, eu já tentei de tudo. Lembra que essa é a maior mentira do diabo. Tente invocar o nome do Senhor. Tente clamar por Ele. E você vai ver que no nome de Jesus, as portas vão se abrir. Você vai se livrar dessas mágoas. Você vai se livrar desse ressentimento. Você vai ser uma pessoa dócil, leve a vida com leveza. Eu estava no seminário ainda, em uma conferência, e um pastor uma vez disse uma frase que até hoje eu carrego comigo. Ele diz assim, olha, saiba comprar as suas brigas. Há brigas que você não precisa comprar. Há guerras na qual você não precisa entrar. Talvez você tenha gastado energia com coisas tão fúteis, tão desnecessárias, tem comprado brigas tão desnecessárias. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus te trouxe aqui hoje para alinhar isso no teu coração. Você vai ser alguém frutífero, você vai ser alguém abençoado, você vai ser alguém que vai comprar as brigas corretas, adequadas. Você vai brigar e vai batalhar por algo que de fato vale a pena, por algo que de fato vai te trazer retorno. Eu falo que eu conheço pessoas que entrou em brigas desnecessárias. Ele até venceu essa batalha, mas ele saiu tão ferido, tão machucado, que depois que ele venceu a batalha, ele se acabou. Mas é importante que você saiba as brigas que você entra, as guerras que você compra, para que esse tempo seja gasto e aproveitado com sabedoria. Amém? Então eu quero que você nessa noite peça para o Espírito Santo te limpar, fazer um detox espiritual na sua vida, remover tudo aquilo que tem te abatido, tem desanimado, tem te deixado amargurado, tem te deixado passivo, tem te deixado desmotivado. E você vai seguir em frente, vai olhar para frente, vai olhar para aquilo que Deus preparou para você, e você não vai deixar nada te entreter, você não vai deixar nada te tirar do caminho, nada te tirar do propósito, nada te tirar do foco. Você vai ser produtivo, você vai ser frutífero, você vai ter um ministério abençoado, o seu ministério vai ser abençoado, frutífero, frutos que permanecem, frutos que de fato transformam de dentro para fora. Tua vida financeira será mudada, o teu casamento será mudado, a tua família será uma bênção no Senhor. Fale com Ele, invoca o nome dEle. Ele disse, aquele que me invocar,
Aquele que entrar por mim entrará e sairá com essas respostas, sairá com essa solução. Pai, nós invocamos o Teu nome nessa noite. Nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Livra-nos, Pai, de toda amargura. Oh, Espírito Santo, começa a curar. Remove toda a raiz de amargura que entrou no nosso coração, que nos fez afastar do Senhor, que nos fez, Senhor, pessoas amargas, desconfiadas, ressentidas, armadas. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter o nosso coração livre, perdoar todos aqueles que têm nos ofendido, que têm feito mal, Pai, e assim experimentar o melhor do Senhor aqui nessa terra. Nós queremos que o Senhor nos dê uma vida frutífera, uma vida, Senhor, como o Senhor nos deu, uma vida em abundância. Meu Deus, eu oro também, talvez os seus filhos têm tentado de todas as formas sair, abrir mão, Senhor, Pai, dessas distrações, mas não conseguem. Nós invocamos o Teu nome aqui nessa noite, invocamos o Senhor, pedimos o toque do Teu Espírito Santo. Pai, nós sejamos livres, libertos, curados, perdoados em nome de Jesus. Não, você vai abrir a tua boca, você vai falar. Você está aqui na presença de Deus, diga assim: eu creio. Não, mais alto, eu creio. Não, mais alto, diga: eu creio que o Senhor Jesus me perdoou, por isso eu perdoo. Eu creio que eu sou abençoado, por isso eu abençoo. Eu creio que eu sou filho, por isso eu sou abençoado. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, e por isso eu tenho foco. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero alcançar, e eu entrego nessa noite a minha vida ao Senhor Jesus, e eu quero que a vontade dEle seja feita na minha vida. Cada passo, cada decisão, cada atitude, eu entrego ao Senhor Jesus nessa noite. Me limpa, me purifica, me liberta, me cura, mas me faça uma nova pessoa. Me encha do Espírito Santo e me faz uma pessoa curada, em nome de Jesus. Quero que você